Olá, meus amigos, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade à nossa leitura do livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. E hoje nós vamos conhecer o professor indiano, parapsicólogo Banerjee. Não sei se é essa a pronúncia, o senhor Hemendranath Banerjee. Vamos sempre agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos nesse momento. Então, que Deus, nosso Pai, e que o nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, possa nos envolver e nos conduzir nesse momento. Vamos ver o que esse capítulo, a nossa querida Nena, nos traz. Em livro anterior, com relatos de episódios da vida de Chico, que presenciamos no livro Até Sempre, Chico Xavier, que, se Deus nos permitir, nós também iremos fazer a leitura desse livro, há um capítulo que se chama Visita Internacional. Fecha aspas. Trata-se do encontro de Chico com o professor Hemendranath Banerjee, catedrático da Universidade de Jaipur, Índia, pesquisador da espiritualidade, que catalogou centenas de casos de reencarnação. Na época em que escrevemos aquele livro, não tínhamos disponível a gravação desse encontro. Felizmente, agora apresentamos a transcrição desse momento, mesmo com algumas falhas por ser a gravação muito antiga. Olha, o professor ele nasceu em 1922 e já desencarnou em 1985, tá bom? Então agora nós vamos ver essa entrevista. Então, se eu tivesse aqui duas pessoas, iríamos dividir aqui voz do Chico e voz do professor. Mas, infelizmente, vocês terão que ouvir só a voz da tia. Então, vamos lá. Começa pelo senhor Banerjee, o professor. Eu vou chamar professor e Chico, tá bom? Então, professor, o senhor gostaria de visitar a Índia? E Chico respondeu, sim, é um país maravilhoso, a Índia. Professor, nós estamos tentando organizar um grupo de brasileiros para ir visitar a Índia. E nesse caso, colocaríamos o senhor também. E Chico responde, veremos como as coisas ficarão. Eu não posso assumir aqui um compromisso. Nós vamos enredando no trabalho, nos apaixonando pelo trabalho espiritual aqui na Terra. E aí a próxima pergunta está inaudível, não deu para entender, mas Chico responde. Eles criam programas de trabalho para lançamento de ideias, livros. Aí vem o professor. Que tipo de parapsicologia o senhor gostaria que fosse fundado aqui no Brasil? Chico responde. Eu me tornei uma pessoa muito compromissada com o espírito de uma doutrina, de modo que parece que eu estou isolado. A parapsicologia ficou sendo, para mim, uma avenida asfaltada, quando estou com muitos viajantes no caminho difícil. Mas, hoje, já não temos mais dificuldades do ponto de vista direto. Eu respeito muito a parapsicologia, mas fiquei compromissado com uma doutrina. Eu tenho dificuldade de cooperar com meus amigos que procuram, através do fenômeno, alguma coisa que para mim já é realidade. Quando eu abraço uma criança, eu já sinto naquela criatura um espírito eterno. Eu não tenho essa dúvida. A lei kármica se desenrola muito depressa. Então estou ligado ao espírito das pessoas. Gente, que resposta! Olha só! Vai ser bom isso aqui para a gente começar a abrir um pouco a nossa mente, para a gente entender a grandiosidade desse remédio. Ele diz, eu já olho para uma criança e já vejo um espírito eterno. Tipo assim, vou me submeter às pesquisas, por quê? Para quê? Se ele já tem a consciência e a ciência disso, né? Pergunta então Banerjee, qual o futuro das pesquisas sobre a reencarnação? Responde Chico. Os espíritos acham que é do maior alcance, pois a reencarnação, quando se positivar, vai alterar a psicologia, a psiquiatria e a análise. Vemos que o mundo precisa da ideia da reencarnação.
Os espíritos que falam comigo estão juntos com todos os grupos que estudam o tema hoje. Fazem votos que apareçam muitos instrumentos para o estudo. Há uma coisa curiosa. Eu moro numa cidade que cria o gado indiano. Nos meados do século passado, alguns criadores da região sentiam tamanha atração pela Índia que foram até lá buscar o gado. Os espíritos me dizem que isso se deu porque eles eram hindus reencarnados. Dizem também que na região uberabense, o sol bate com o mesmo grau de calor que bate em algumas regiões da Índia. Em 1933, eu já tinha o primeiro livro publicado. Numa noite, eu me senti fora do corpo e me levaram a um lugar que disseram ser no Himalaia. Havia a paisagem, um lago. Em torno dali, 20 espíritos muito iluminados. Eu não cheguei a falar com eles, mas estive próximo. Me deram então como se fosse um banho de forças. De suas cabeças saía um facho de luz, que parecia como se fosse uma mensagem para o mundo. E o espírito de Emmanuel nos disse que aquela mensagem, cada criatura que a recebia traduzia conforme o grau de cultura espiritual. Falaram também sobre as dificuldades que o Tibete enfrentaria. A região toda passaria por muitas transformações. Banerjee pergunta: nós somos quase vizinhos do Dalai Lama. Estamos estudando a cultura tibetana. Na Índia, hoje, moram aproximadamente 86 mil tibetanos. O nosso centro de estudos é o quartel-general do Dalai Lama. Nosso Chico responde: e a respeito da cidade Lhasa? Essa cidade, gente, é a sede do Dalai Lama. Banerjee responde: ninguém pode ir até lá. Olha, gente, que coisa estranha, né? Continua o professor: eu estive em muitos países, mas eu sinto que o Brasil será um líder na parapsicologia e nas pesquisas psíquicas. Chico ainda pergunta: as pesquisas sobre psiquismo na Índia estão também avançadas? Responde o professor: há muitas pessoas que praticam psiquismo particularmente, mas não em público. Apenas nosso instituto faz pesquisas. Nosso Chico pergunta: o senhor poderia nos contar algum caso interessante ocorrido durante essas pesquisas? Olha, agora é o Chico que é o entrevistador. Banerjee responde: vou lhe contar sobre o caso de um italiano. Um médico italiano cujo nome é Gastone. É o diretor do Instituto de Saúde Mental de Florença. Quando era jovem, ele teve o mesmo sonho 3 vezes. Esse sonho era bastante vívido. Nesse sonho, ele via 4 templos à beira-mar. Ele jamais havia visto esse tipo de templos. Esse sonho permaneceu vívido na mente dele até os 14 anos de idade. Então, ainda nessa época, ele viu pela primeira vez um livro contendo figuras de um templo na Índia. Esse templo chama-se, e aí ficou inaudível, gente, e fica no sul da Índia. Na época, porém, ele não tinha condições financeiras para ir até a Índia, apesar do desejo que sentia de visitá-la. Até que, aos 50 anos, ele tornou-se o diretor desse instituto e então conseguiu visitar o país. Logo ao chegar, foi direto ao templo e quando se aproximou, viu apenas 2 templos em vez dos 4 do sonho. Então perguntou ao guardião do templo onde estavam os outros 2. Foi informado que aqueles 2 haviam sido levados pelo mar. Olha, gente, que interessante. E, ao chegar ali,
Ele teve a sensação de que fora um sacerdote daquele templo em sua última encarnação. Ele se surpreendeu. Afinal, era um psicanalista. Sabia distinguir fantasia e realidade, mas não tinha como negar que sua experiência havia sido real. Uma menina de 9 anos de idade estava sentada à mesa tomando café da manhã quando disse: "Mamãe, eu estive em 4 países." Segundo ela, viu várias cidades e começou imediatamente a falar da sua vida anterior. A mãe, que era muito simples e não havia tido educação, começou a fazer anotações do que ela dizia. De acordo com as declarações da menina, ela havia vivido em Boston 100 anos atrás. Ela disse ter sido a filha de um hoteleiro. Seu pai não estava mais vivo à época. Então, ela descreveu o hotel, a pavimentação com paralelepípedos, os lampiões a gás, exatamente como Boston era naquele tempo. Nós, então, estudando esse caso, levamos a menina para Boston. Ela foi hipnotizada por um médico da Universidade de Boston e, durante a hipnose, forneceu as mesmas informações que havia nos passado em estado normal. Ela afirmara que havia morrido afogada em um lago. Ela foi levada ao lugar em Boston onde existia esse lago, mas que hoje não é mais o lago, e sim um reservatório de água. E quando ela se aproximou, começou a ter uma sensação de afogamento tão grande que tiveram de retirá-la de lá. Ela mostrou uma grande familiaridade com a vida em Boston, a despeito de ser indiana. Olha aí, gente. É aquilo que realmente as pessoas perguntam. Hoje não mais perguntam, né? Mas você acredita na reencarnação? Eu digo, não acredito, eu sei. Não é questão. A reencarnação, ela não é crença. A reencarnação, ela é uma lei que rege o universo. É uma lei natural. Então, não é o fato de eu ser espírita que isso vai me tornar uma pessoa que irá reencarnar. Não. Toda a humanidade terrena está no processo da reencarnação. Todos, independente de você acreditar ou não, isso não vai fazer absolutamente nenhuma diferença perante a lei divina. Você já reencarnou muitas e muitas e muitas vezes. E vai continuar reencarnando até chegar ao ponto necessário, ao ponto, vamos dizer assim, máximo de aprendizado em planetas. E aí, quando nós alcançarmos esse nível de aprendizado, de lições, de amadurecimento realmente, aí nós vamos começar um outro nível de evolução que nós não temos nem ideia. Então, reencarnação para mim é algo óbvio, lógico, e de uma amorosidade e de uma justiça tamanha. Vamos lá então. Chico aí responde: me impressiona justamente isso, o fato de a pessoa ver o que está na memória. Olha o Chico. O professor responde, Bonerge: o que impressiona em ambos os casos é justamente isso. O fato de não se tratar de uma projeção telepática, mas de uma imagem que efetivamente existe e fica gravada na memória das pessoas. Continua o professor. A diferença entre a reencarnação e possessão espiritual é uma das conclusões de nossos estudos. No caso da reencarnação, há uma identificação total com a pessoa falecida. No caso da possessão espiritual, isso não acontece. Na possessão, a personalidade muda quando o médium está incorporado. Na reencarnação, não. Nenhuma mudança ou apenas mínima. Na possessão, há transfiguração dos traços fisionômicos e fisiológicos. Na reencarnação, não. Porque pode estar confuso para você. É porque quando a pessoa recorda uma reencarnação anterior, ela começa a contar tudo dizendo quem é. Só que o que ele diz que nesse processo não é uma possessão, ou seja, a pessoa não está incorporada. Porque há uma identificação total. Ela vai falando, ela vai retratando. No processo da possessão, não.
há uma mudança física. A gente sabe disso, né? O processo da incorporação, né? A pessoa faz caras e bocas, né? É interessante. Na possessão, há transfiguração dos traços fisionômicos e fisiológicos. Na reencarnação, não. A possessão, ela é abrupta, chega de repente. Na possessão, as ocorrências são intermitentes. Na reencarnação, ela é progressiva e permanece na memória. A pessoa vai lembrando, né? Em geral, por 5 anos. 5 anos a pessoa fica naquele processo. Olha que interessante, segundo as pesquisas que ele fez. Continua o professor. Em alguns, a lembrança permanece durante a vida toda. Outros, quando a puberdade vai chegando, se esquecem. Mas, no geral, são 5 anos. Há 2 casos que estamos estudando aqui no Brasil, em São Paulo e em Araraquara, com 2 moças na faixa dos seus 30 anos, mas que ainda se recordam com nitidez. A moça de Araraquara se recorda de uma encarnação que ela teve na França, como ela viveu e morreu, lembrando-se inclusive do plano espiritual. É algo interessante, porque a obra do André Luiz comenta sobre isso e ela se lembra de ter andado em um carro branco com várias pessoas. Isso fez com que nós pensássemos também na diferença entre lembrança normal e lembrança reencarnatória, que eu chamo de memória extracerebral. Aí vem o Chico e pergunta, sim, porque a lembrança reencarnatória está no cérebro do corpo espiritual. Olha, gente, isso aqui, vou repetir, porque a gente sempre pergunta, onde que está a memória, né? Ele diz assim, porque esse professor ele responde, ele vai chamar dessa lembrança reencarnatória, ele diz que chama de uma memória extracerebral. Aí o Chico diz assim, sim, não deixa de ser, né? Porque a lembrança reencarnatória, ela está no cérebro do corpo espiritual, que é o perispírito, tá, gente? Quando eu me vejo fora do corpo, sinto que meu cérebro é diferente do que o natural. Ele diz assim, é diferente do natural. Então, ele percebe que é um outro cérebro e não o cérebro que está no corpo físico dele. Isso quando ele diz, quando ele se vê fora do corpo. E nós sabemos que o corpo perispiritual, ele é um organismo menos denso do que um corpo físico, mas ele não deixa de ser um organismo. E à medida, agora que nós sabemos é que quanto mais evoluído o espírito, menos denso é esse corpo perispiritual. Olha que interessante, imagina, eu estou me sentindo, gente, na sala, ouvindo o Chico e o professor, e eu olhando, só vou mexendo a cabeça para ouvir. Assim, mexendo a cabeça, olha para o professor, olha para o Chico, olha para o professor. Então, vamos olhar para o professor agora. De fato, acredito que as experiências de desdobramento são as que apresentam as maiores evidências sobre a reencarnação. Aí vem o Chico e diz assim, quando pudermos positivar a reencarnação, quando a ciência a aceitar, eu imagino uma paciente que chegue ao gabinete de um médico psiquiatra, por exemplo, quando se fizesse a anamnese do paciente, já se faria muita dedução. Afinal, esse paciente muitas vezes não é louco, ele pode estar vendo coisas de alguma outra encarnação. E aí vem um professor. A psiquiatria e a psicanálise não curam ninguém. Chico diz, vamos dizer que elas estão entrando por uma grande porta, mas essas portas vão se alargar. O médico psiquiatra será muito mais um apóstolo de ideias do que alguém que receita medicamentos. E aí vem um professor. Para definir a psiquiatria, vou recorrer a uma analogia. Há uma caixa bastante iluminada e dentro dela estão 2 pombos. Há um dispositivo pelo qual grãos caem na caixa. Os pombos, vendo a luz, começam a dançar. E quando os grãos caem casualmente, eles acham que aquilo é sua recompensa.
De modo semelhante, os psiquiatras curam apenas um paciente aqui e outro ali, casualmente. Esses médicos acham que isso é sua recompensa também. Se tomarmos 200 pacientes e dermos 100 deles a um psiquiatra e deixarmos outros 100 sem nenhum tratamento, teremos que 50 dos 100 pacientes serão curados pelo psiquiatra. Dessa estatística, nós podemos concluir o pequeno alcance de tratamento da psiquiatria. Chico responde: nós reconhecemos, é verdade tudo isso, porque sinceramente não acreditamos que dopar alguém seja curar. Mas quando estudarem o problema da libido e as vinculações do ódio, as aversões congênitas na base da reencarnação, a psiquiatria certamente irá mudar. Porque Freud viu, vamos dizer, o problema sexual nos primeiros tempos do reencarnado. Mas sem a reencarnação, nós não vamos resolver. Olha, gente, quanta sabedoria do Chico. Banerjee: sim, mas Freud mudou algumas de suas concepções no decurso de sua vida. Chico: sim, mas não mudou tanto quanto era preciso. Banerjee: por duas razões ele teve que mudar. Primeiro, o temor de que as pessoas o julgassem como não científico. Segundo, seu discípulo Jones não conseguiu expandir suas crenças psíquicas. Há outro pesquisador chamado Firenze, o qual mostrou muitas vezes a Freud problemas mediúnicos e psíquicos, e Freud se interessou por isso. Quanto à Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, ele teve uma oposição muito grande para se tornar membro dela. Então, ele respondeu que, se ele vivesse outra vez, seria um pesquisador de fenômenos parapsicológicos. E aí, gente, teve um corte na gravação, porque como ela bem falou no início, a dona Nena, é uma gravação muito antiga, então algumas partes desse diálogo, dessa conversa, ficou perdida. Então, perdeu alguma coisa, aí já entra novamente o professor Banerjee. Os 4 ideais básicos do homem são sexo. Olha, os 4 ideais básicos do homem: sexo, sociedade, riqueza e religiosidade. Por essa razão, foram tomados como os princípios básicos da cultura indiana. Portanto, até quanto o homem viva, essa cultura permanecerá viva. Segundo o catolicismo, o homem nasce do pecado, então ele cria um sentimento de culpa para si. Na filosofia indiana não se tem isso, porque o sexo é o primeiro ideal da vida. Vamos ver Chico agora. Perfeitamente. A religião cristã está sofrendo uma renovação para aceitar esses conceitos de religião natural. Os espíritos dizem que toda vez que o religioso condena alguém, ele está exercendo uma violência. Criou-se no mundo cristão uma espécie de regra tenebrosa em torno do sexo. Essa sombra vai acabar. Gente, nós estamos aqui antes de 1980, porque aqui ela não colocou a data. Então a gente percebe aí o Chico falando, quando ele diz essa sombra vai acabar, e hoje o tabu realmente Nossa, nós vivemos uma época que sexo antes do casamento, né? As mulheres eram até abandonadas, excluídas, expulsas do lar, né? E hoje em dia a gente percebe que ficou até banal demais, eu acredito, né? Mas vamos lá. E aí vem o Banerjee. Talvez seja essa a razão de os pais quererem casar seus filhos. Chico Xavier. Eu acho que eles fazem muito bem.
Esperemos que todos se casem. O mundo cristão está sofrendo muito, ele precisa se ajustar para criar a vida natural do sexo sem devassidão. Porque a grande maioria dos cristãos de todas as religiões tem tido uma atitude de pregação e uma atitude íntima diferente. Eles não podem viver o que pregam, pois estão contra a natureza. Isso vai demorar ainda. O conceito oriental de naturalidade no assunto, mas com espírito de responsabilidade, e os compromissos assumidos são valores que devem vir para o Ocidente. Essa é a luta do cristão, pois ele promete, mas não cumpre. Isso atrasou muito o progresso espiritual das nações cristãs. Mas Jesus não tem culpa disso, pois ele disse para amarmos uns aos outros. Olha só. Eles estão falando de sexo, gente. Mostrando que ele coloca que essa nossa falta de responsabilidade e respeito tem nos atrasado muito. Vamos ver o professor. A reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Olha o que o professor diz. A reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Ou seja, o professor está afirmando que já esteve. E a gente sabe, gente. A gente que estuda as obras de Humberto de Campos, estudamos a obra de Emmanuel, principalmente a obra Paulo Estevo, e é quando a gente também estuda o livro Há 2000 anos, a gente vai ver lá. A palavra reencarnação não existia. Mas o fenômeno sempre existiu, óbvio, e a informação e a crença também. A palavra reencarnação foi criada pelo professor Allan Kardec, no século XIX. Ele criou a palavra reencarnação, mas o fenômeno sempre existia. E estava presente no cristianismo primitivo. Essa certeza, essa informação se tinha, mas foi tirada. Foi tirada. Então ele diz aqui, o professor, a reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Um representante da igreja síria mandou a mim uma pessoa para verificar quando a reencarnação poderia ser restaurada no cristianismo. Aí Chico Xavier diz assim: eu não duvido que a igreja abrace esse valor maravilhoso. E aí diz o professor: o governo espanhol patrocinou um documentário a respeito das minhas pesquisas sobre a reencarnação, o que mostra o interesse que esse assunto desperta. Esse documentário será exibido pela TV e se estima um público de 40 milhões de pessoas. Na Argentina e em Portugal também se discute a respeito. Chico diz: é interessante ouvir isso, porque a Espanha não parece estar tão avançada nesses assuntos. Formidável. Eu fico a me perguntar, então, por que não se libera o culto geral das religiões nesses países? Diz o professor Banerjee. Não é interessante para a igreja, certamente. Ainda mais com todo aquele saldo bancário. Nossa, olha a cutucada aqui. Chico respondeu: a algema pode ser de ouro, mas ainda é algema, não é? Olha a filosofia dele aqui. Porque o professor responde aquele saldo bancário, né, da igreja, e aí Chico diz assim: a algema pode até ser de ouro, mas ela ainda é uma algema. Diz o professor: há um grande interesse pela reencarnação também na Rússia. Eles acham a reencarnação cientificamente crível e que ocasionará um novo destino para a civilização. A parapsicologia e a reencarnação estão começando a entrar na moda lá na Rússia. Olha, gente, que interessante. Olha, amigos, amigas, e é assim conseguimos finalizar mais um capítulo, mais uma leitura do livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga por nos proporcionar esse momento de leitura e reflexão. Um grande abraço da tia, que Deus nos abençoe a todos.